Newark, Nova Jersey, nos anos 1980, oferecia pouca compaixão ao filho solitário de um imigrante português. Bem, eu nasci em Newark, Nova Jersey, e cresci na cidade ao lado, que é Harrison, mas basicamente andava por toda aquela área lá. Felipe Santos vagava por aquelas ruas implacáveis, uma criança em busca de conexão. Num mundo onde seus pais faziam longos turnos para sustentar o pequeno apartamento em um prédio de 10 unidades que seu pai comprou com o tio. Meus pais são imigrantes portugueses e vieram para Newark no início dos anos 70, onde há uma grande comunidade portuguesa. Ambos trabalhavam o tempo todo. Não tenho irmãos, sou filho único. Enquanto outras crianças tinham irmãos. Para se proteger das realidades mais duras da vida, Felipe enfrentava o mundo sozinho. A ausência de irmãos e irmãs deixou um vazio que os parquinhos de concreto do bairro não conseguiam preencher direito. É curioso porque quem tem irmãos acha que foi bom, mas na verdade era bem solitário. E o lance é que minha mãe trabalhava o dia todo e meu pai também trabalhava o dia todo. As quadras de basquete se tornaram o seu santuário, um lugar onde os garotos mais velhos se reuniam, garotos que acabaram se tornando seus modelos improvisados na ausência de uma orientação mais tradicional. Ficava na rua e comecei a me envolver com isso, procurando modelos mais velhos. Era em frente de casa, onde havia quadras de basquete. Essas eram as pessoas de quem eu gostava e com quem me aproximava. Não havia outras opções e foi isso que me levou a esse caminho. Felipe não percebeu a pobreza ao seu redor até anos depois, quando a distância lhe deu perspectiva. O bairro operário mantinha uma economia simples de sobrevivência. Se você precisava de tênis, ganhava tênis. Se precisava de comida, comia. Mas os luxos continuavam fora de alcance e as oportunidades ainda mais. Então, você quer ouvir algo engraçado? Eu não sabia o quanto era pobre até sair de lá. Era classe trabalhadora, todo mundo tinha emprego. Sabe, se você precisava de um carro, se precisava de tênis, então a gente, todo mundo, a gente era alimentado. Não era nada disso, mas era bem urbano e não tinha muitas gangues envolvidas nem nada assim. Mas com certeza muitos dos meus amigos estavam entrando e saindo da cadeia o tempo todo, então eu já sabia disso. E crescendo eu realmente. Mal posso esperar para ir para cadeia, não que eu queira, mas só para dizer que estive lá, o que é loucura. Os pais dele, esperando protegê-lo de influências negativas, o matricularam em uma escola católica. A ironia não passou despercebida para Felipe. A concentração de jovens problemáticos só intensificou sua exposição ao comportamento delinquente. Meus pais me colocaram em uma escola particular. Eu comecei a me meter em muita confusão, então eles pensaram, vamos te colocar em uma escola particular. Acho que acabei me metendo em mais confusão ainda. Era uma escola católica e eu arrumei ainda mais problemas porque todos os outros garotos problemáticos estavam lá. Entre os alunos uniformizados, ele se destacava não pelo desempenho acadêmico, mas por sua incapacidade de ficar parado, sua língua afiada e sua reputação crescente de encrenqueiro. Os professores profetizavam sua queda, palavras que pareciam carregar o peso do destino, em vez de serem apenas advertências. Todo mundo dizia, você não vai dar em nada, você vai... E eles estavam certos, sabe? Eu estava preparando tudo para isso sem perceber. Olha, eu não conseguia ficar parado quando era criança. Até hoje eu não consigo ficar parado, né? Seja TDAH ou qualquer outra coisa. Eu não fui diagnosticado quando deveria, e graças a Deus por isso. Eu meio que teria usado isso como uma muleta. E Felipe, jovem e impressionável, começou a cumprir essas expectativas com uma dedicação notável. Sua primeira transgressão veio cedo. Um carrinho Hot Wheels roubado no jardim de infância que fez com que seu pai, frustrado, fosse até a escola. Foi um pequeno começo para o que se tornaria um padrão. A onda de adrenalina, o prazer momentâneo da posse, seguido por consequências que nunca serviam realmente como um impedimento. Comecei a me meter em encrenca na escola. Roubar foi meu primeiro barato, sabe? Eu comecei. Lembro quando me mudei de Newark para Harrison, ainda no jardim de infância. Meu pai foi chamado na escola enquanto trabalhava e ficou bravo porque teve que sair do trabalho porque roubei um carrinho Hot Wheels. Um carrinho Hot Wheels? Um carrinho Hot Wheels. Mas isso foi só o começo. E eu me lembro de ser meio que um pequeno cleptomaníaco o tempo todo, guardava as coisas. Era como se eu precisasse disso, eu sentia prazer em sair impune. À medida que Felipe foi crescendo, seus pequenos furtos evoluíram e doações de arrecadação escolar desapareciam nos bolsos dele.
Seus dedos ágeis desenvolveram uma habilidade de manipulação, enquanto sua consciência permanecia subdesenvolvida, sem se incomodar com essas pequenas traições de confiança. Lembro da escola católica que fazia arrecadação de fundos e eu roubava as doações porque sabia onde estavam na mesa. Comecei a fazer essas coisas, então roubar foi minha primeira encrenca nesse tipo de situação. Os skates que o levavam pelas ruas do bairro se tornaram símbolos de rebeldia. Em uma cidade onde essas atividades não eram apenas desencorajadas, mas ativamente proibidas. Lutar se tornou uma habilidade de sobrevivência, não uma escolha, embora Felipe não fosse naturalmente agressivo, preferindo fugir do confronto, a menos que fosse absolutamente necessário. Nesse ambiente, Felipe aprendeu cedo que o respeito muitas vezes vinha através da intimidação e que pertencer às vezes exigia quebrar regras. O desejo de se encaixar, de ser reconhecido, o afastou ainda mais do caminho que seus pais imigrantes trabalhadores haviam imaginado quando cruzaram um oceano em busca de uma vida melhor. Ei, irmãos, cansados das besteiras e da censura do YouTube? Está na hora de se libertar. Por isso fui para o Patreon, onde posso oferecer o conteúdo cru e sem censura que vocês desejam. Junte-se à minha galera no Patreon e aproveite muitos benefícios. Acesso antecipado exclusivo a todos os vídeos, dias antes do YouTube. Experiência de visualização. 100% sem anúncios, sem censura, discussões na comunidade sem restrições, o dobro de conteúdo, 2 vídeos incríveis toda semana, acesso VIP e interação direta comigo. Bastidores exclusivos e novidades do mundo dos motociclistas que só aqui você encontra. Quer entrar para a Elite? Acesse o link do Patreon. Seu apoio nos mantém em movimento e impulsiona uma revolução de conteúdo sem censura ou restrições. Junte-se agora e desbloqueie um mundo de benefícios exclusivos. O ensino médio trouxe novas liberdades e tentações mais sombrias. Em meados da década de 1990, Felipe já havia desenvolvido uma personalidade marcante. Cabelos longos caindo pelas costas, um skate sempre debaixo dos pés e um apetite crescente por experiências que ultrapassavam os limites. O ambiente estruturado do colégio católico deu lugar à educação pública após sua expulsão, lançando-o em um ecossistema social onde adaptar-se significava sobreviver. Terminei, sim. Fui expulso no início do 2º ano em um colégio católico e depois fui para uma escola pública. Naquela época eu fumava maconha e usava o cabelo comprido. Eu sei que é loucura, mas era assim. Até aqui. Nas ruas movimentadas de Nova York, a poucos minutos de casa, Felipe encontrou almas afins entre os skatistas do Brooklyn Banks, às vezes esbarrando em figuras do lendário filme Kids, incluindo Harold Hunter. Ele absorveu a energia bruta da contracultura urbana. Me formei em 96, andava de skate, saía com o pessoal do filme Kids, como Harold Hunter, sempre estava na cidade. Por isso estávamos falando antes sobre um convidado anterior. Aquele Brandon Novak. Brandon Novak. Eu sei quem ele é. Assim como o Ban e os outros, todos da mesma idade. A gente andava de skate no Brooklyn Banks, onde eu só fumava maconha, bebia e curtia. Esses não eram apenas passeios recreativos, eram verdadeiras aulas de rebeldia, cada viagem. Alimentando seu crescente desrespeito pelas convenções, apesar de sua trajetória conturbada, Felipe mantinha uma inesperada destreza intelectual. Quando foi transferido para a escola pública, os educadores reconheceram sua aptidão e o colocaram em cursos avançados. A física o cativava especialmente. Os experimentos tangíveis e as aplicações no mundo real ressoavam com seu estilo de aprendizado prático de uma forma que as matérias teóricas nunca conseguiram. Lembro quando fui expulso. Me colocaram em todas as aulas avançadas, mas eu nunca fazia lição de casa. Mas eles diziam que era muito mais prático. Então eu tinha... Era física avançada ou AP? Era legal porque eles viam uma bola caindo da mesa e eu podia medir, não só ler no livro e decorar para a prova. O potencial acadêmico dele, no entanto, colidia cada vez mais com a curiosidade química.
Os fins de semana em Strawberry Fields e no Central Park apresentaram a ele o ácido, abrindo portas da percepção que eventualmente o levariam a substâncias mais pesadas. Quando eu tinha uns 18 anos foi quando eu comecei, sabe? Eu também usei muito ácido, isso foi algo grande pra mim. Ácido era coisa dos anos 90. Eu ia ao Central Park, no Strawberry Fields, e você comprava uma cartela. Cada nova droga oferecia algo que a anterior não podia proporcionar: confiança, articulação, liberdade da ansiedade social. O garoto tímido, que antes tinha dificuldade para se aproximar das garotas, descobriu uma coragem química que parecia por um momento uma solução e não o começo de um problema devastador. A progressão seguiu um padrão familiar. Maconha levou ao ácido, depois a cocaína e, eventualmente, a heroína. Enfim, eu usei muito ácido, né? E aí foi pra drogas mais pesadas, né? Por causa das pessoas. Eu estava por perto, então comecei a usar muita cocaína. E aí, por volta da época da faculdade, comecei a usar heroína. Enquanto seus pais permaneciam em grande parte alheios, focados em sustentar a família, com suas agendas de trabalho exaustivas, Felipe navegava sozinho por esse terreno perigoso, tomando decisões que ecoariam por décadas em sua vida. As faculdades do condado se tornaram portas giratórias, lugares onde ele tentava, por um breve momento, levar uma vida normal, antes que a força gravitacional do vício o puxasse de volta para os cantos e companhias familiares. A arquitetura, que antes era uma paixão genuína, ficou em segundo plano, enquanto frequentar as aulas se tornou algo secundário diante da busca pelo próximo barato. O alerta veio durante uma aula de arquitetura. Depois de ser espancado ao tentar comprar heroína, Felipe voltou para a escola subitamente tomado por uma dor misteriosa e excruciante. Foi engraçado porque eu estava, numa aula de arquitetura e já estava usando heroína. E fui buscar heroína e apanhei. Fui para Newark e apanhei mesmo. Deitado no chão do banheiro, se contorcendo de agonia, ele sentiu seus primeiros sintomas de abstinência, uma traição fisiológica que revelou a verdadeira natureza de sua relação com os opiáceos. Então eu fui para a escola. E aí eu pensei, porra, minhas costas estão começando a doer, estou começando a sentir dores. Eu fiquei que porra é essa? Eu não fazia ideia. Fui ao banheiro, deitei no chão e tive espasmos, pensei, que porra é essa? Fui ao professor e disse que precisava sair dali. Esse momento de clareza trouxe uma realização devastadora. O que tinha começado como recreação se transformou em dependência. As substâncias que antes pareciam melhorar o mundo dele tinham se tornado o centro doloroso da sua vida. Felipe não estava apenas usando drogas, elas estavam usando ele, remodelando suas prioridades, relacionamentos e futuro com uma eficiência implacável. O sistema de justiça criminal virou uma porta giratória. Nos seus 20 e poucos anos, o histórico de Felipe acumulou crimes graves, 18 ao todo, cada um representando não apenas um delito, mas uma tentativa desesperada de sustentar seu crescente vício em heroína. O padrão se tornou previsível: prisão, breve encarceramento, soltura e retorno imediato às ruas e hábitos familiares que garantiam sua próxima detenção. Sua primeira prisão significativa aconteceu após voltar do Bronx, onde ele e amigos haviam comprado cocaína. Parado em uma blitz em Newark, Felipe passou sua primeira temporada na cadeia do condado, precisando de dinheiro para a fiança. Essa prisão marcou o momento em que seus pais perceberam totalmente a gravidade do seu problema. A primeira vez que fui preso foi engraçada. Perdi minha carteira de motorista com apenas 18 anos, o que já era um mau sinal. Mas só fui realmente preso quando fui para a cadeia do condado. Eu estava voltando do Bronx e a gente comprava nossa cocaína lá, né? A gente ia para um prédio de apartamentos lá em cima, comprava cocaína. E a gente estava voltando para Newark de carro e tinha uma blitz. E era eu, um amigo meu e outro amigo, e eles acharam a droga. Então, de repente, eu fui parar na cadeia do condado, né? E foi a primeira vez que eu precisei de fiança, né? Todas as outras vezes era só liberdade provisória ou algo assim. Foi aí que eles realmente perceberam que a coisa ficou feia, que eles souberam que eu tinha um problema. Cadeia do condado. Antes, uma perspectiva assustadora, agora um ambiente sombriamente familiar.
O macacão laranja, que antes o marcava como um estranho, acabou se tornando um uniforme para uma ocupação que ele havia escolhido inadvertidamente. Felipe reconhecia os guardas, conhecia as rotinas, entendia os códigos sociais não escritos que governavam a vida lá dentro. Tô sendo preso direto, pegando várias pequenas acusações e entrando e saindo da cadeia. Tô me acostumando com isso, o que não é nada bom, e aí começo a usar injetando e então, aí já era, acabou tudo pra mim. Eu ficava andando pelos conjuntos habitacionais, sabe, sem carro. Não estava morando na rua porque meus pais sempre deixavam eu ficar lá, mas eu acabava ficando mais nos conjuntos habitacionais, porque ali estavam todas as drogas, mais que em qualquer outro lugar. O mais perturbador de tudo era que eu comecei a encontrar amigos de infância atrás das mesmas paredes, nossas trajetórias paralelas, um lembrete claro da influência do ambiente. Os recursos financeiros e emocionais dos meus pais se esgotavam a cada prisão. As intervenções precoces, advogados caros, pagamentos de fiança e segundas chances foram gradualmente dando lugar ao amor duro. Eventualmente, eles se recusaram a pagar a fiança. A decisão devastadora deles veio da percepção de que a cadeia talvez fosse o único lugar onde o filho deles não conseguiria se matar com drogas. Entre as prisões, Felipe vagava pelos conjuntos habitacionais de Newark, sem nem mesmo fingir manter uma vida normal. Embora tecnicamente não fosse sem teto, graças ao refúgio relutante dos pais, ele raramente ia para casa, preferindo ficar onde as drogas estavam facilmente disponíveis. Sua existência se resumiu a um único objetivo: conseguir heroína suficiente para evitar o sofrimento da abstinência. Todo o resto, dignidade, relacionamentos, futuro, tornou-se negociável. A manipulação que começou com o roubo de doações escolares evoluiu para golpes sofisticados. A autoconsciência que ocasionalmente atravessava essa névoa do vício trazia apenas uma vergonha momentânea, rapidamente suprimida pelo conforto químico. As tentativas de se libertar levaram a novas dependências. O Xanax, prometido como um caminho para a retirada da heroína, apenas acrescentou outro vício. O tratamento com metadona, destinado à terapia de substituição, tornou-se mais uma substância para abusar. Cada suposta solução multiplicava o problema, criando uma prisão farmacológica com paredes cada vez mais espessas. Quando você é realmente viciado em drogas, só pensa de uma dose para outra, sem se preocupar com o dia inteiro. Então, o que aconteceu foi que eu pensei, beleza, como é que eu saio dessa merda? Porque eu não queria ser um viciado para sempre, certo? Eu não estava glorificando isso. Foi aí que comecei a ouvir mais sobre como sair dessa. Primeiro meu amigo falou, cara, se você tomar Xanax, consegue largar a heroína em 4 dias. Então eu fiz isso, mas agora eu estava viciado em Xanax e heroína. Aí ele falou, cara, você pode usar metadona, né? Agora eu estava viciado em metadona e heroína. Então, eu só estava acumulando toda essa merda porque eu estava procurando uma saída. Não tento lidar com a raiz do problema, apenas com os sintomas. A deterioração física refletia seu declínio espiritual e moral. O skatista jovem e saudável desapareceu, dando lugar a uma figura magra cujo corpo traía o caos interior. Em meados dos seus 20 anos, em meio ao caos do vício, Felipe encontrou um caminho inesperado para pertencer: o mundo dos clubes de motociclistas fora da lei. Sua fascinação de longa data por motocicletas, combinada com seu desejo de aceitação e estrutura, o atraiu para um motoclube de raça mista que oferecia algo que sua vida fragmentada não tinha: irmandade. Olha, eu andava com outros viciados. O que aconteceu depois foi que eu comecei a me envolver. Sempre gostei de motocicletas e comecei a entrar no mundo dos motoqueiros. Você entrou pra uma gangue de motoqueiros? Sim. Sério? Eu estive nisso por uns 10 anos. A transição de viciado isolado para membro do clube proporcionou a Felipe uma estrutura familiar substituta para um jovem que cresceu sem irmãos. A amizade dos motociclistas preencheu um vazio que as drogas nunca supriram. O clube exigia lealdade e oferecia proteção, operando por um código rígido que, apesar de existir à margem da sociedade, proporcionava mais estabilidade do que Felipe conhecera em anos.
Foi diferente pra mim, tipo, eu conhecia algumas pessoas, sabe? Então eu conhecia algumas pessoas da comunidade, né? E era tipo uma gangue de motoqueiros mestiços. E olha, eu estava procurando irmandade. Assim como qualquer um que fala sobre gangues e coisas assim, normalmente você procura por irmandade. Eu procurei essas pessoas. Eles não só tinham respeito, eles exigiam respeito. E eu pensei, legal, essa é a minha chance de entrar. E eu ainda estava me ferrando. Eu consegui montar uma moto e, sabe, como qualquer coisa no começo, é muito divertido. Inicialmente, o motoclube tolerava o uso de drogas dele, fazendo vista grossa, desde que ele não os envergonhasse em público. As Harley, não a heroína, deveriam ser o foco da devoção dele. Eles sabiam que eu usava drogas, só não na frente deles. Beleza? Tudo bem. No final mudou um pouco. Eu percebi isso, mas, sabe, de vez em quando eu era chamado para conversar. Eles diziam, ei, você entrou com sua moto e suas cores nos malditos projetos. Você não pode fazer esse tipo de coisa, entendeu? Tô falando de um jeito mais educado do que eles falaram comigo, então eles me deram um aviso, como eu disse. Eu conhecia algumas pessoas, então eles sempre meio que me orientavam um pouco. A expectativa de manter uma motocicleta fabricada nos Estados Unidos, como as regras do clube determinavam, deu ao Felipe responsabilidade e propósito. Apesar da luta constante contra o vício, ele conseguiu manter uma moto funcionando, uma pequena conquista em uma vida que, de outra forma, era marcada pelo fracasso. Só queria andar de moto, curtir com os amigos e festejar, e ainda mantenho grandes amizades por isso. Eu realmente não entrei nessas paradas ilegais porque, olha, eu já tinha alguns crimes no meu histórico. Então eu sabia que, tipo, da próxima vez que eu fosse preso, o juiz não ia pegar leve comigo. Então eu meio que fiquei longe dessas coisas. Eu já estava envolvido e mais focado nas drogas. A vida noturna apresentou Felipe a um tipo diferente de perigo. Disputas territoriais com clubes rivais ocasionalmente resultavam em confrontos violentos. Durante um incidente especialmente angustiante com os Anjos do Inferno, tiros foram disparados e Felipe se viu no meio de uma cena caótica que parecia a saída de um filme e não da vida real. A descarga de adrenalina desses encontros rivalizava com qualquer efeito de droga, oferecendo uma forma diferente, mas igualmente potente, de escapismo. Havia situações e brigas em que tudo podia explodir e você precisava estar pronto. A gente teve uma grande briga com os Anjos do Inferno, certo? E você sabe, você não acha que vai acontecer desse jeito. E aconteceu e tinha tiros pra todo lado e tudo mais. Mais uma vez é aquela situação de onde eu tô. O clube se tornou um ponto de referência social, proporcionando oportunidades de viagem e irmandade que Felipe nunca tinha experimentado. Em 2014, ele viajou com os membros do clube até Miami, em março, saindo da Nova Jersey coberta de neve até a quente costa da Flórida. Essas viagens de moto para vários estados, incluindo passeios regulares para Massachusetts, reforçaram seu sentimento de pertencer a algo maior do que ele mesmo. Então, foi tipo assim, a gente foi até a Geórgia em um dia, mais ou menos por ali. Quando escurece, você meio que vai pro hotel, né? Porque não quer andar de moto à noite. E aí levou mais um dia pra gente chegar em Miami. E vocês simplesmente dirigem o dia todo. Sim, é divertido, muito legal e uma experiência bacana. Por quase uma década, Felipe viveu entre esses dois mundos, a hierarquia estruturada do motoclube e o reino caótico do vício. As cores em suas costas e as tatuagens que se acumulavam em sua pele declaravam afiliações e lealdades, mesmo enquanto suas lutas pessoais continuavam. Os outros membros do clube, muitos com empregos estáveis como operários metalúrgicos, carpinteiros e mecânicos, representavam uma estabilidade da classe trabalhadora que parecia ao mesmo tempo ao alcance e impossivelmente distante. A cultura de dureza e autossuficiência do clube de motociclistas inicialmente combinava com a personalidade endurecida nas ruas de Felipe. A maioria ali é da classe trabalhadora, com empregos como operários metalúrgicos e carpinteiros, poucos advogados ou médicos. Eu fui carpinteiro por um tempo, trabalhei com utilidades, essas coisas, né? Mecânico, classe trabalhadora, e é uma irmandade. Mas, com o passar do tempo, as contradições entre a dependência dele em drogas e a expectativa de força do clube ficaram cada vez mais difíceis de conciliar. Trabalhos de segurança e outras funções atribuídas pelo clube exigiam clareza mental. Ele não conseguia cumprir de forma consistente.
Eventualmente, o uso de drogas de Felipe se tornou um problema. Mesmo dentro desse ambiente permissivo, aparecer chapado nos eventos, faltar a reuniões e demonstrar comportamento imprevisível prejudicaram sua reputação. Os valores que inicialmente o atraíram para o clube, lealdade, confiabilidade, irmandade, eram exatamente aqueles que seu vício tornava impossível de manter. 4 de novembro de 2011 marcou um divisor de águas, o dia em que Felipe Santos finalmente abraçou a sobriedade após 2 décadas perdido no vício. Ao contrário das tentativas anteriores, essa decisão veio de um cansaço profundo, não de pressão externa. Com a própria existência em jogo, aos 33 anos, Felipe enfrentou uma realidade dura: continuar usando e morrer, ou se lançar no desconhecido assustador da recuperação. O catalisador veio de uma fonte inesperada: a paternidade. Quando seu filho nasceu viciado em heroína, em junho de 2011, passou 2 meses no hospital se recuperando da abstinência de opiáceos. Felipe confrontou o dano geracional que suas escolhas estavam causando, embora essa percepção não o tenha transformado imediatamente. A semente foi plantada. A existência vulnerável de seu filho ofereceu a Felipe algo que sua própria vida não lhe dava há anos: um motivo para mudar. Felipe já havia tentado se recuperar antes, incluindo uma temporada em uma clínica de reabilitação na Flórida em 2005 e várias tentativas com metadona e Xanax. Isso só resultou em dependências adicionais. Em 2005 fui para a Flórida tentar me limpar. Passei por uma clínica em Nova Jersey e depois fui para Delray, conhecida como capital mundial das clínicas de reabilitação. Fui para lá, fiquei limpo um tempo, mas voltei a usar. Conheci uma garota que também usava drogas e achei incrível, como se fosse um prêmio, já que tínhamos objetivos parecidos. Ela já tinha 2 filhas e foi minha parceira de rolê por um tempo. Eventualmente, ela ficou grávida do meu filho e eu já estava cansado de me drogar. Então eu estava começando a perceber, eu estava. O que aconteceu foi que pensei, não quero ser um velho viciado. Mas dessa vez foi diferente. Ele havia chegado ao ponto em que a dor de continuar com seu estilo de vida era maior do que o medo da mudança. O início da recuperação exigia imersão total. Felipe frequentava 3 reuniões diárias dos Narcóticos Anônimos, não por crença fervorosa, mas por medo da solidão. O vazio das noites recém-sóbrias ameaçava consumi-lo. Então, ele preenchia essas noites com histórias de recuperação, cercando-se de pessoas que entendiam a linguagem do vício e a difícil sintaxe da cura. Com o apoio crucial de sua mãe, que cuidava de seu filho pequeno, Felipe criou espaço para focar totalmente em sua recuperação nesses primeiros meses. Enquanto isso, a mãe de seu filho continuou usando, eventualmente abandonando as tentativas de reabilitação e deixando Felipe assumir a guarda total do filho. Felipe encarou a recuperação com a mesma intensidade que antes dedicava para conseguir drogas. Então, quando eu fiquei limpo, a primeira coisa foi que minha mãe estava ajudando com o bebê. Avisei a mãe do bebê que precisava ir para a reabilitação ou sair da casa dos meus pais. Ela foi, mas nunca concluiu. Ela foi embora, então meu filho meio que ficou com a minha mãe. Eu fiquei limpo. Estou indo para reuniões, é por isso que voltei. Minha perspectiva começou a mudar sobre as coisas. Então eu estou nesse clube de moto, estou curtindo e tudo mais, e já não vejo mais tanta utilidade nisso. Sabe, eu fiquei limpo. Ele conseguiu emprego como carpinteiro sindicalizado, reconstruindo sua ética de trabalho junto com sua vida pessoal. A estrutura do trabalho físico trouxe ritmo para dias que antes eram organizados em torno das necessidades químicas. Calos substituíram as marcas de agulha enquanto suas mãos reaprendiam o trabalho honesto. A guarda de seu filho se tornou tanto motivação quanto recompensa, e enquanto a criança não apresentava efeitos duradouros à saúde por sua difícil entrada no mundo, Felipe permanecia vigilante. Reconhecendo a predisposição genética, a dependência que um dia poderia desafiar seu filho, ele abordou a paternidade com comunicação aberta sobre seu passado, determinado a quebrar padrões profundamente enraizados em seu DNA compartilhado.
A cultura dos motociclistas, que havia servido como família substituta, foi gradualmente perdendo destaque na vida de Felipe. Após 10 anos, ele negociou uma rara separação amigável do clube em 2016, mantendo amizades enquanto se afastava do estilo de vida, já que seus valores e prioridades em evolução já não estavam mais alinhados com o ambiente que antes parecia ser sua única comunidade. Então, eu ainda tenho a camaradagem. Tenho muitos amigos naquele clube de moto e em outros clubes de moto também, mas porque as coisas começaram a tomar um rumo diferente também. Primeiro, eu não aceitava que ninguém me dissesse o que fazer. Sério, eu queria pertencer, mas não queria, virar o capacho. Então, meus novos ideais ou valores estavam entrando em conflito com os antigos. O desenvolvimento pessoal substituiu a exploração química. Felipe devorou livros de autoajuda, participou de seminários do Tony Robbins e construiu negócios com a mesma criatividade. Antes dedicado a manter seu hábito, a inteligência manipuladora que alimentava seu vício encontrou saídas construtivas no empreendedorismo e na construção de relacionamentos. O casamento com uma mulher que conheceu durante a recuperação consolidou sua transformação. Eles construíram juntos a estabilidade familiar que nunca tiveram durante o vício. A filha deles, que agora tem 3 anos, acrescentou outra dimensão ao seu compromisso. Não apenas se manter limpo para sobreviver, mas viver plenamente para ter a conexão e a alegria. Hoje, com 12 anos de sobriedade, Felipe conduz a vida com uma clareza que parecia impossível durante suas décadas de dependência. Sua história de transformação serve como um testemunho de que a mudança é possível em qualquer fase, de qualquer profundidade, oferecendo esperança àqueles que ainda lutam nas sombras. Ele já chamou isso de lar.